A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um quadro de Libras, Sinais de Vida. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o material adaptado, a qual nós utilizamos tanto para o surdo quanto para o surdo cego também. Só que antes da gente começar com o nosso programa, a gente começar a explicar um pouco melhor como que são esses materiais adaptados. Os irmãos já devem ter visto isso no site da igreja, como que funciona, tem alguns materiais em PDF. A gente vai trazer um pouquinho hoje mais uma coisa mais tátil, uma coisa que a gente pega mais visual para trabalhar tanto com o surdo, também como o surdo cego. Mas antes de todas as coisas, a gente vai abrir a câmera, vamos pedir para apresentar os nossos queridos que estão conosco aqui. E aí nós vamos apresentar, vamos começar com o Alisson. O Alisson, ele é surdo cego congênito. E ele está conosco aqui juntamente com a Claudete. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Claudete, a paz do Senhor, minha flor. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém, nós também estamos com a Sabrina. Sabrina, a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos os irmãos. E nós estamos com o Gabriel. Gabriel, a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Estou muito alegre de estar com os irmãos aqui. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o material adaptado. O que seria esse material adaptado? Uns episódios atrás, o Arley até falou sobre a Libras como uma opção assistiva, tudo mais, que dá para você utilizar tanto para o surdo, como também para outros tipos de deficiência. Então, a gente consegue fazer essa adaptação. E quanto mais visual para o surdo, melhor é, né? E quanto mais visual, quanto mais tátil, melhor é para o surdo cego. Então, nós hoje vamos começar, eu vou começar com o Gabriel. Certo, Gabriel? A gente quer saber um pouquinho como é que foi a sua experiência e como é que chegou ao material que você faz, que você faz livros, né? A gente está com alguns materiais expostos aqui na mesa. Você faz livros, tem materiais visuais também. E a gente quer saber de você a sua experiência do começo mesmo, pela Libras, como é que foi esse trajetório de você entender a necessidade de ter esse material. Deus, ele é maravilhoso e ele sabe de todas as coisas. Eu, quando era criança, sempre gostei de desenhar e eu tinha esse sonho de criar livros, mas eu não sabia bem assim, quem vai ser o público-alvo, e isso é um sonho de criança. A minha vida foi acontecendo e eu fui para fotografia, me formei em fotografia e fui para outras áreas, mas aí o Senhor me resgatou para o mundo da literatura, que era o meu sonho de criança. Ele sondou meu coração, como que ele sabe de todas as coisas, e foi direcionando o caminho. Então ele me deu um público-alvo para eu escrever e foi me ensinou uma língua nova, tudo para a honra dele. E em 2019 eu fui chamado para trabalhar numa empresa como ilustrador, não como escritor. E lá nessa empresa eu tive o prazer de conhecer nossas amigas aqui da equipe de Libras, que é a Vanessa, tem a Natália, a Eliette. E lá elas começaram a me apresentar materiais. Falaram, Gabriel, você podia fazer livros para crianças surdas. Você coloca o português e desenha o sinal, que você sabe desenhar. Então, desde ali, o Senhor foi abrindo as portas. E quando chegou em 2020, o Senhor abriu uma porta para mim que foi através de um edital da Secretaria de Cultura do Estado. Abriu o edital no final do ano, de 2020, eu me inscrevi e aí eu publiquei meu primeiro livro, que é O Jardim da Helena, que ele tem um apoio do Funcultura, da Secretaria de Cultura do Estado, por meio de um edital. Quando eu recebi essa oportunidade de criar esse material, aí eu falei assim, vou criar um Mundo Abreu por inteiro. Aí então tive a ideia de criar o Jorginho, a Anabela e os outros livros. E nisso eu estava ainda assim em oração, assim, Senhor, me mostra uma direção, será que isso é coisa da minha cabeça? E isso sem contar para ninguém. Aí o pastor me chamou para ser um grupo de intercessão e o Senhor falou comigo bem assim, que esse sonho não era meu, era um sonho que ele tinha colocado em mim. Glória a Deus. Então foi uma confirmação bem assim, não, então eu vou largar tudo que eu estava fazendo e vou focar nessa profissão. Aí entrei na faculdade de Letras Libras, de licenciatura. Inclusive, nós temos amigas que fazem junto com a gente, a Natália, a Eliette, minha colega de sala. Que maravilha. É a Eliette, que faz o trabalho de pesquisa comigo nas escolas. E o Senhor foi abrindo as portas e endireitando o caminho. Que maravilha. E a gente vê que tanto para você como também para o surdo é tão importante, principalmente a criança surda, porque a gente tem muitos desenhos, né, Sabrina? Sim. A gente tem muitos livros para as crianças que são ouvintes, mas a criança surda, ela fica folheando e o português é muito difícil para ela, né? Mas se ela tem ali a primeira língua dela,
E como é que foi esse start, essa experiência de você criar? E aí você fez a sua primeira experiência com uma criança surda. Como é que foi? É emocionante, porque uma coisa é você estar no seu computador, criando, imaginando, idealizando como vai ser. Quando você vê o material na prática, você vê a criança pegando, abrindo o livro, concentrada e fazendo sinais, entendendo a história. Então você fala assim, não, realmente o plano de Deus foi realmente perfeito, assim. Deu certo do começo até o fim. Que maravilha! Nossa, eu fico encantada. Esses tempos atrás, eu fui até numa escola, me chamaram para ir numa escola, foi no mês de setembro. Aí fala muito da inclusão, né? Que é o Setembro Azul, tem o Setembro Verde. E aí me chamaram para ir, aí falou assim: você conta uma história para as crianças? São crianças ouvintes, mas pediu para contar uma história em Libras. Aí fui eu. Aí eu até pensei em pegar o próprio livro da Ana para falar com eles, pensei em pegar com Vanessa, mas com o tempo eu não consegui encontrar a Vanessa, enfim, mas fui contar uma história. E só de ver, assim, as crianças ali interagindo, aí faziam um sinal, elas ficavam assim, elas não têm conhecimento de Libras, mas para elas foi algo tão diferente que depois elas falaram, então se eu encontrar um coleguinha surdo, eu posso fazer? Eu falei, pode fazer, você pode, com toda certeza. E isso é encantador porque agrega, né, tanto para quem é ouvinte e para o surdo, então, o conhecimento é muito maior, né? E é legal ver que os próprios ouvintes, quando eles pegam o livro na mão, eles não vão direto para o português. Eles vão direto para as figuras em Libras e tentam imitar os sinais das figuras do todo dia. Aí perguntam, tio, o que é esse sinal aqui? Eu estou fazendo certo? A curiosidade deles é primeiro pegar Libras para depois ler o português, o que significa. Exatamente, que maravilha. E Sabrina, e o surdo cego? Primeiro, vamos dar uma breve explicação sobre o que seria o surdo cego, porque a gente vem falando muito a questão do surdo, né? A gente vem tratando muito sobre o surdo. Tivemos o episódio do Gabriel, que é o surdo cego. Mas o surdo cego, só uma breve explicação para os irmãos que estão nos ouvindo, aqui estão nos ouvindo, o que seria o surdo cego? Como seria a comunicação com ele? Então, a surdo-cegueira tem várias formas de comunicação, né? Tem a Libras tátil, a Libras em campo reduzido, temos o Braille na ponta dos dedos. Então, são várias formas, várias técnicas de comunicação. Primeiro, a gente tem que saber se ele é surdo-cego adquirido ou surdo-cego congênito, né? O surdo-cego congênito, ele usa mais o material tátil, né? É um apoio, né, para que eles consigam assimilar melhor aquele conteúdo que está sendo interpretado naquele momento. Maravilha. Então, a gente vê que nós vamos ter 3 tipos de estratégia para trabalhar com surdo cego. A Libras tátil, a Libras áptica, que até uma vez me perguntaram se era massagem, que a gente estava dando nas costas do surdo. Comunicação áptica. Comunicação áptica, perdão, corrigindo, comunicação áptica. E o material tátil. Isso. E o material tátil. E o material tátil, ele é só um complemento ou ele tem uma importância fundamental? Sim, ele tem uma importância fundamental. Né? Porque principalmente para o surdo cego congênito, porque ele não tem essa visão de mundo, né? A gente está olhando aqui, eu sei o que é um celular, eu sei o que é a Bíblia, eu sei, né? Só que eles não têm esse conhecimento de mundo. Então, eles precisam o quê? Tocar. Então, uma árvore, eles precisam tocar na árvore, você vai fazer o sinal da árvore, você vai fazer a datilologia, né? O nome, isso aqui é a árvore, isso aqui é o sinal, para que eles consigam assimilar. Então, a gente produz a árvore, então ele vai tocar, então quando ele tocar, ele vai saber. É a árvore. Maravilha, glória a Deus. E a gente estava conversando antes, né, no off, a gente estava preparando todas as coisas aqui, e aí ela me lembrou da primeira vez que a gente foi na Raquel para explicar a questão do quadro de ato e processo, né? Porque a Raquel, ela é surda cega adquirida, diferente do Alisson, que ele é o surdo cego congênito. O que seria o surdo cego congênito? É aquele que nasceu surdo cego. Isso aí. Adquirido é aquele que depois, com o passar do tempo, ocorreu dele ficar surdo cego. Pode ser surdo e ficou cego, era cego, ficou surdo, ou no caso da Raquel, era ouvinte, era vidente, mas aconteceu de ter uma doença e ela ficou surda cega. Então, no seminário, ela foi para o seminário, não foi isso, Sabrina? Foi para o seminário, aí explicou sobre aquele quadro ato e processo que tem, né, aquele arco que mostra, né? E aí ela ficou angustiada porque ela não tinha conseguido entender ao certo como que funcionava aquele quadro, né? Conta para a gente como é que foi essa experiência de mostrar para ela. Então, a gente foi visitar, né? Ela estava muito angustiada, né? Porque ela não entendeu a aula
direito e ela queria entender. Então, ali com os materiais que tinha ali na casa dela, a Rosária, né? Sim. A nossa querida irmã Rosária, ela estava lá. E a gente começou a produzir, né? O ato processo. Pegou a foto, né? E a gente começou a produzir ali em alto relevo para ela. E começamos a explicar para ela passo a passo. E ela glorificou o Senhor porque ela entendeu, né? Ali a aula, o projeto do Senhor ali. E ela ficou maravilhada. Ficou muito feliz. Que maravilha. E até a gente estava conversando também, né, Gabriel, o produto que o Gabriel, assim, o senhor instruiu a fazer, mas ele também fez umas adaptações para entender os bonequinhos. A gente está com os bonequinhos aqui que o Alisson já até pegou, Sim. né? Não deixa de ser um material Já pegou, tátil já também. cheirou, já botou perto do rosto para sentir todo o material. Para sentir o material, que é o Joca? Jorginho. Jorginho. Jorginho, o sinal dele é assim. Então, no bonequinho dele, o cabelinho tem uma cola aqui especial, né? Para deixar também igual o sinal dele. Porque a gente faz o sinal, a gente explica por que o sinal dele é esse. Uhum. A Anabela tem a flor no cabelo, esse é o sinal dela de flor no cabelo. Então tem também a florzinha ali no cabelo. Porque nas histórias, eles usam os livros como um portal, né? Para o mundo literário. Então eles viajam no meio do livro. Então quando a gente vai apresentar esse material, né, para um surdo de baixa visão e tudo, então a gente bota o mapa aberto, bota o livro assim, bota o personagem aqui e vai explicando para ele a forma mais visual possível para ele entender a história. Que maravilha. E aí vocês me fizeram lembrar, eu já contei essas experiências, se eu não me engano, em algum momento eu contei essa experiência aqui na rádio, em alguns programas, mas me fez lembrar da primeira vez que eu tive contato com o surdo cego, e as irmãs de São Paulo, estava com o Gabriel. O Gabriel. Aí isso foi lá em Pedro do Rio. E aí eu tô vendo elas conversar com o Gabriel, explicar sobre a Trindade, e eu tô olhando, né, o que elas vão fazer para explicar sobre a Trindade. E eu falei, Senhor, o que está acontecendo aqui? Porque elas tiraram um ovo. Tiraram um ovo, foi um ovo. Falei, um ovo, tá bom. E aí eu falei, aí o ovo desmontava, né, lá dentro tinha como se fosse um pintinho, ele abria, e elas explicando. Aí eu vendo a explicação, ela falava assim, ó, o ovo tem o quê? Aí explicou para ele que o ovo tinha três elementos, que era a casca, a gema e a clara. E foi passando cada elemento uma textura diferente. E juntou as 3 texturas dentro de um ovo. Ó, o ovo tem 3. Casca, clara e gema. Ok. O que nasce? Aí ele fez pintinho. Então o pintinho tá aqui, ele mostrou. Aí ele falou, a Trindade é a mesma coisa. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, é 3 em 1, mas que gera vida, igual gera o pitinho. Eu saí dali maravilhada. Eu falei, eu aprendi sobre Trindade agora. Eu não sabia Eu não sabia o que era. Então, eu saí dali maravilhada que como o Senhor, Ele pensa e revela todas as coisas detalhadamente, né? E como é maravilhoso. E com o Alisson também a gente teve as experiências dos materiais adaptados, né? A gente vai até pedir para ele explicar para a gente, mas pode contar um pouco antes da gente passar para ele. Então, quando ele chegou, eu fui professora dele na escola, então é totalmente diferente, né? Sim. E eu falei, meu Deus, mas como eu vou ensinar para ele o que é Espírito Santo, o que é Jesus? Então, assim, e eu fiquei orando ao Senhor, até demorei levar ele para a igreja, né? Porque muito preocupada. E o Senhor falou assim, como que você trabalha com as crianças? Os corações, né? Sim. Aí eu falei, então vamos começar com os corações, né? Então aqui é o Espírito Santo, né? Coloquei em braille, né? Porque ele faz a leitura, né? Esse aqui Meu coração também, é Jesus. Meu coração do Espírito Santo. Jesus, né? Fiz que ele dá para tirar a coroa, né? Que ele é rei, mas ele se fez homem e veio nessa terra. Então, isso aí ele foi mostrando, né? Como que deveria ser feito. E Deus Pai. Então, o Senhor foi conduzindo. Usei os corações para representar. E ele foi entendendo, foi assimilando. E hoje, glória a Jesus, ele já entendeu que Jesus é o único Salvador. Né? Que nosso Deus, Pai, preparou um projeto maravilhoso. E que o Espírito Santo está conosco. Que maravilha. Sim. E eu lembro da primeira vez que eu fui para o Manaim. E aí a gente vê que o surdo cego, ele compreende muito bem e ele tem uns sentidos muito aguçados, né?
Que aí os irmãos, depois vocês contaram de que ele foi e chegou em casa e ele fez a réplica do alojamento que ele dormiu, né? fez. Não fez? Fez em papelão, ele tateou todo o alojamento que ele dormiu, no quartinho que era reservado para ele. Chegou em casa, ele fez todos os detalhes. Fez até o ventilador em cima dele, não foi? Fez a pia. A textura do piso, que era diferente do banheiro, ele fez tudinho. Então, você vê que a compreensão, e até no último seminário que ele estava presente, né? A gente explicando para ele dava um feedback, ele respondia. Às vezes os irmãos até perguntam, meu Deus, mas como que ele consegue entender, né? Como, que mistério é esse? A gente fala, não, é mistério mesmo. É mistério mesmo. É mistério, não tem. Tem uma situação que a gente passou na escola que uma outra professora estava trabalhando com ele os estados. Aí chegou ela e falou, Estado do Espírito Santo. Aí ele falou, não aceitou. Aí mandou me chamar. E eu fui lá ver o que ele queria. Ele falou assim, não, Espírito Santo só na igreja. Sim. É só na igreja, Espírito Santo. Ficou bem Aí eu Eu tenho gravado. nada no coração dele. eu falei, não, aí eu expliquei para ele que é o nome igual, né? Mas tem o Espírito Santo da igreja, que está nos nossos corações, mas o Estado do Espírito Santo também tem o mesmo nome. E para diferenciar, né? Realmente confunde, porque se a Confunde. criança confunde, né? Uma criança comum, você pergunta, quem nasce no Espírito Santo, você diz ouvir num vídeo, quem nasce no Espírito Santo é o quê? É da igreja. É da É igreja, crente. Então ele não quis aceitar, porque o Espírito Santo é só na igreja. Não aceitou o que a professora falou. Exatamente. E aí, vamos utilizar do material? E aí, a gente vem falando sobre um momento especial, né? Sim, ele chegou no segundo Trombetas e Festas. Então, ele foi nesse período que ele começou a frequentar a igreja. Então, como a gente não sabia exatamente o que seria, né? A gente saberia que era da volta do Senhor Jesus, mas os textos, assim, a gente não sabia. Então, o que eu preparei, assim, né? Pensei, falei assim, mostra que é difícil, né? Então, a gente preparou a vinheta. Né? Vamos fazer a vinheta, porque é uma coisa que a gente vai usar sempre, vai usar no Manaim, Escola Bíblica Dominical. Então, a gente preparou a vinheta, com todos os continentes, e explicamos para ele que aquele momento, aquele culto era o quê? Para anunciar da volta do Senhor Jesus. Então, ensinamos os sinais dos continentes, da trombeta, então explicamos cada momento da trombeta, tem aqui também as profecias, a primeira trombeta, vou fazer bagunça, hein? Pode fazer, fica à vontade. A primeira trombeta tocou, né? Então, a terça parte queimou. Então, a gente foi explicando isso para ele. E ele, glória a Deus, ele foi entendendo, né? Cada momento, cada trombeta. E que nós estamos aguardando, né? A quarta trombeta. E vamos deixar o Alisson falar agora, ele explicar pra gente. Ele vai fazer uma breve explicação, não vai? Claudete, pode ficar à vontade. Ela está explicando que nós estamos vivendo um momento especial dentro da Igreja Cristã Maranata. Qual é esse momento, Alisson? Nós estamos... Pode falar, meu amor. Nós estamos preparando para o momento da trombeta, que é a trombeta em festas, que está anunciando que Jesus vai voltar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção. Então, nós temos aqui o nosso irmão Alisson te convidando a participar do evento Trombetas e Festas, que vai acontecer no dia 1º de dezembro. Não deixe de ativar o sininho, você que vai estar nos assistindo pelo canal do YouTube, ou que você tem uma igreja ali Cristã Maranata próximo da sua casa, não deixe de ir, será às 10 horas da manhã. Então a gente espera vocês, o Alisson vai participar com todo o material dele adaptado, os surdos também estarão participando, estarão ali, a gente vai ter a interpretação de tradução, né, para a língua de sinais.
E você é o nosso convidado. E convido o surdo para estar com a gente também, né? Infelizmente, a gente está chegando no nosso final. Aqui a gente está quase encerrando. Mas antes disso, a gente sempre tem aquela parte que é maravilhosa, que a gente vê mais uma experiência. A gente traz os irmãos de fora para contar uma experiência, que é o Além das Palavras. Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Elaine Vilela. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Janete Menezes. Nós estamos aqui hoje para compartilhar um pouquinho com vocês as nossas experiências que nós temos tido na obra do Senhor com o trabalho de acessibilidade com surdos e surdos cegos. Então, nós já tivemos em episódios anteriores falando de tecnologia assistiva e eu gostaria de retomar um pouquinho esse assunto. A tecnologia assistiva ela é dividida em dois grupos, grupo de produtos e serviços. E o nosso irmão já trouxe aqui falando um pouquinho do serviço, que é o trabalho do intérprete, é o trabalho do guia intérprete, que atende nossos irmãos quando chegam nas nossas igrejas. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre os produtos. Então, o produto é tudo aquilo que você produz para uma pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, de maneira que você vai ajudar essa pessoa. Então, esse recurso ele vai tanto de baixo custo quanto alto custo, tanto com pouca tecnologia ou com muita tecnologia. E nós vamos falar um pouquinho do trabalho que nós temos feito aqui na Casa do Senhor. Então, nós temos adaptado vários recursos para as crianças, por exemplo. Nós tem a adaptação, tem o trabalho de acessibilidade, que fazem slides adaptados para as crianças, com comunicação alternativa. Então, esse é um trabalho, um produto desenvolvido especialmente para essas crianças. E nós vamos falar também dos elementos que nós utilizamos. Para os surdos, então, nós utilizamos elementos mais visuais, porque os surdos eles precisam desse recurso. Quando nós falamos do surdo cego, ele precisa de materiais táteis para ele tatear, para ele tocar. Os nossos irmãos cegos também precisam desse recurso. E, além disso, esse recurso também favorece nossos irmãos que não têm comunicação verbal. Então, nossos irmãos autistas, nossos irmãos que têm síndrome de Down ou deficiência intelectual. Então, esses produtos, eles favorecem a todos os irmãos. Então, sempre que nós utilizarmos esses produtos, nós vamos favorecer muitas classes. E nós queremos também compartilhar um pouquinho do trabalho que nós temos feito com nossos irmãos surdos cegos. Então, assim como as professoras oram ao Senhor, buscam do Senhor uma experiência para a preparação das aulas, das crianças, de algum material, nós também fazemos isso. Então, sempre que tem um seminário ou quando tem uma aula, nós oramos ao Senhor e nós buscamos o Senhor. Senhor, o que nós vamos fazer para que esse surdo cego ele compreenda a Tua palavra? Como nós faremos para que ele entenda o seu propósito através de materiais táteis? E nós temos tido várias experiências com o Senhor nesse âmbito. Muitas vezes num seminário, então às vezes quando nós não sabemos o assunto na hora, às vezes o Senhor mostra o que nós devemos fazer, a gente corre ali, pega uma pedra, pega uma folha, pega às vezes um casaco de um irmão, ali quando a gente vai falar do cego Bartimeu. Então a gente vai ali improvisando e muitas vezes nós preparamos esses materiais de maneira antecipada e o Senhor vai nos mostrando aquilo que é a vontade dele para os nossos irmãos. E hoje a irmã Janete trouxe aqui para nós uma experiência que nós tivemos com o nosso irmão surdo cego, de como que ela adaptou esse material para que esse irmão pudesse entender ali a palavra do Senhor, os recursos da graça. Irmã Janete? Vou trazer aqui para os irmãos uma experiência que nós tivemos no seminário de Divinópolis. Logo no início, quando o nosso irmão Gabriel, surdo cego, começou a frequentar os seminários conosco, nós não tínhamos muitos recursos ainda em relação a esses materiais adaptativos. E foi falado sobre os recursos da graça. E aí na hora eu falei assim, irmãos, nós precisamos de pedras. Pega 5 pedras lá fora, no jardim, para a gente trazer para o Gabriel esse ensino da palavra do Senhor. Os irmãos foram lá e pegaram 5 pedras. Quando os irmãos trouxeram as 5 pedras, aí foi trazido, explicado para ele que cada pedra representava um recurso, né? A madrugada, a palavra, o louvor, o jejum, a oração.
Depois ele foi pedido para que ele pudesse trazer e explicar para nós o que ele havia entendido. Ele foi e explicou por quê. Tudo que ele toca e que ele cheira, ele memoriza por meio do tato, por meio do olfato, porque ele não tem os sentidos do ouvido e da visão, mas os outros sentidos são extremamente aguçados. Então ele memorizou e eu estava bagunçando todo o pensamento, toda a construção imagética que ele havia feito quando eu passei a primeira vez para ele. Eu falei, e agora? Eu tenho que anotar. Eles memorizam de uma forma extraordinária. Amém? A paz do Senhor. A paz do Senhor. Glória a Deus, que bênção, né? Como é bom a gente ouvir o Espírito Santo nos revelar cada detalhe de como trabalhar com a ovelha que é dele, como trabalhar com os irmãos que ele escolheu para estar conosco. Que experiência maravilhosa que as nossas irmãs trouxeram, não é mesmo? E agora nós vamos para aquele momento que a gente muito espera também, que é o momento da prática. E eu quero saber se vocês estão praticando realmente, se vocês estão aprendendo. Mandem vídeo pra gente, sinalizando, compartilha conosco, pode mandar pelo e-mail ou pelo Instagram. Filma os surdos, chama os surdos para estar junto com vocês. E a gente tem o maior prazer de ver e acompanhar os irmãos se desenvolvendo nessa língua que a gente tanto ama. Vamos praticar? Olá, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos ao Vamos Praticar. Hoje nós iremos ensinar alguns sinais. Vamos começar pelo sinal de surdo-cego. Existem dois tipos que nós utilizamos. Este sinal, trazendo a mão do ouvido para frente, a mão aberta, ou essa variação, com o dedo apontado no ouvido e trazendo para frente do rosto com a palma aberta. O sinal de surdo, surdo. Sinal de auditivo, faz o enquadrante na orelha. Sinal de material. E dentro de material também pode ter objetos. Então, ó, sinal de objeto ou material. Por exemplo, uma caneta, uma borracha são materiais. Coisas de dentro de casa, móveis são materiais. Ok? Uma outra variação também. Nós temos alguns materiais que a gente vê que eles são bem visuais, como de ídolo, idolatria. Você vê que você faz o desenho dali como se fosse ao movimento, como se fosse de algo sendo desenhado. Então a gente tem alguns sinais que são visuais. Sinal de adaptado. Olha lá, configuração da mão em A, fazendo este movimento. Por exemplo, olha lá, um material adaptado. Ou eu também posso fazer uma sinalização adaptada, utilizando o classificador. O sinal de gostar. Olha lá, gostar. A mão aberta, a expressão de que você gosta. Não gostar. Ó, a expressão agora já muda, ó. Não gostei. Tem que utilizar das expressões faciais. Sinal de tátil. Olha, uma palma de apoio e a outra mão embaixo vem mexendo os dedos. Sinal de tátil. Nós também temos a comunicação áptica. Este sinal que nós utilizamos. Faz como se fosse uma pessoa ali
Como a comunicação áptica é na parte inferior, nas costas que utilizamos, então a gente usa esse jeito visual, que é onde o surdo-cego ele não enxerga, mas a gente faz ali o complemento nas costas, que é um tipo de comunicação áptica. Vídeo, sinal de vídeo. Olha, como se fosse a câmera em cima do braço de apoio. Sinal de filme. Olha, o dedo indicado e a mão com esse movimento aberto, perto ali do punho. Diferente de cinema. Sinal de cinema, o braço está aberto. E aí o punho ali em cima fazendo a movimentação semelhante. Visual. Ó, as duas mãos em V, trazendo o olho para frente, ó. Tudo aquilo que for visual. Desenho. A configuração de mão, uma mão aberta, a outra passando em cima dela, fazendo como se estivesse desenhando. O dedão tem que estar aberto, ó, a palma para cima, fazendo como se estivesse desenhando numa folha. Imagem. Sinal de I e abre, ó. Imagem. Por que o I? Porque são várias fotos, algo que é visual, então são várias imagens. Classificador. Este é o sinal de classificador. Fácil, né? Esse é muito fácil. C e L. Sinal de história. Meu sinal. Olha, sinal de sinal. Este é o sinal, ok? Sinais. Já traz o plural. Olha, são várias palavras, como se fossem vários sinais. Sinais. Utiliza as duas mãos, diferente de sinal. Agora, sinalizar ou sinalização. Traz essa configuração, traz esse movimento. Como a minha identidade é surda, então eu mexendo as mãos ali, trazendo a sinalização. Diferente de quê? De fluente. De fluente já como se fosse algo mais visual. Uma coisa que flui. Tá vendo o jeito de sinalizar? Ó, uma mão entre a outra trazendo esse movimento. E a expressão, normalmente a gente utiliza a boca, ó, a bochecha ela incha, traz o movimento como se fosse o carro, fazendo este movimento com a boca, ok? Entenderam? Agora eu vou passar algumas frases para vocês compreenderem melhor a contextualização em Libras. O melhor jeito para se entender claramente o surdo-cego é pela comunicação tátil. A segunda frase. O melhor jeito de se utilizar para o surdo, por ele ser visual, é usando as imagens. Olha essa configuração, tá vendo? A imagem que flui ali. E aí dá para fazer esse entendimento claro, comparado. O ouvinte tem a sua fala. E ele, em sua imaginação, ele ouve uma voz, como se ele estivesse ouvindo. Também quando ele está lendo, ele tem uma voz na sua mente que vai falando cada palavra, não é assim? E como que funciona para o surdo? O surdo, quando ele lê, ele começa a pensar em sinais ou em imagens. Ele não tem uma voz.
e a comunicação com o ouvinte ou com o surdo, seja ali sinalizando, você pode ver que a gente capta e processa tudo em imagem. O nosso cérebro processa tudo em imagem. Entenderam? Gostaram? A paz do Senhor Jesus. E aí, assistiu? Viu? A Priscila foi muito rápido. Volta então mais uma vez, assiste novamente, pratica e manda pra gente, compartilha com a gente os vídeos, se grave, pode mandar, a gente coloca aqui nas participações, a gente fica muito alegre em ver os irmãos se desenvolvendo dentro dessa língua a qual nós muito amamos. E hoje nós vamos finalizando, vamos terminar por aqui e vamos despedir dos nossos irmãos. Vamos começar pelo Alisson. Alisson, a paz do Senhor, muito obrigada. Tchau, tchau, a paz do Senhor. Claudete, a paz do Senhor, obrigada também, minha querida, por estar aqui conosco. Eu agradeço a oportunidade de estar participando, né? Participando desse trabalho tão maravilhoso que é, né? Poder ajudar o surdo e o surdo cego e cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Gabriel, obrigada pela sua participação. Foi muito rica a nossa aprendizado aqui com esses materiais que é tão importante para o surdo. Obrigado, meu querido, por estar aqui conosco. Muito obrigado por me chamar. Muito feliz dessa visibilidade que a Livre está tendo nesse canal. Glória a Deus. Sabrina, Pai do Senhor, obrigada, meu amor, por estar aqui conosco. Pai do Senhor, eu que agradeço. Amém. Então, assim, a gente se despede dos irmãos que estão assistindo conosco, não esquecendo dos 3 Cs. Curte, compartilha, comenta, manda para aquele seu amigo que também está aprendendo a língua e que tem interesse de ver até como fazer, né? Utilizar quais materiais. A gente já tem aqui algumas dicas que dá para ser utilizado. A gente espera os irmãos no próximo episódio. A paz do Senhor Jesus.